Opa, tudo cada vez melhor, professor Rogério Peixoto aqui para mais uma leitura dos 5 passos para a sua renovação. E hoje é dia do segundo passo para a sua renovação. A realidade universal e psíquica, como a mente funciona. Antes de falar do funcionamento da mente, eu quero saber se você já usou um GPS, um Global Positioning System, ou um sistema de posicionamento global. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, Rogério? Mantenha-se atento aí que você vai compreender. Então, você já usou um GPS? Você conhece alguém que já tenha tido uma experiência com esse equipamento? Caso positivo, ótimo, vai ser mais fácil você me seguir. Se não, tá tudo bem também, você vai ser capaz de me acompanhar com facilidade ainda assim. Um GPS é um sistema de navegação por satélites que fornece a um aparelho móvel a sua posição. Imagine-se olhando a tela de um GPS agora. O que você vê? Um pequeno mapa que representa as ruas da região onde você se encontra, certo? Ele mostra a sua posição nesse mapa ou nessa representação do território onde você está, correto? Agora me diz o seguinte, essa imagem é a região? São as ruas? Os caminhos que você pode percorrer? Ou é apenas uma representação disso tudo? Pensa aí. A setinha no mapa, o carrinho ou ainda aquele bonequinho, é você ou, mais uma vez, é a representação da sua posição naquele mapa? O mapa é o território ou uma imagem que representa aquele território? Você anda pelo mapa ou você anda pelas ruas? Está fazendo sentido? O mapa não é o território. Onde eu quero chegar com isso tudo? Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta para você. Tudo que você vê, sente ou escuta, por exemplo, é a realidade ou uma possível representação do que pode ser real e você entende como verdade? Entendeu a minha pergunta? Deixa eu facilitar a continuidade dessa nossa conversa. Para compreender melhor o funcionamento da mente, é preciso você entender a relação entre percepção, que são as informações que a gente está recebendo, experiência subjetiva, que é o processamento interior dessas informações que chegam de fora para nós, emoção, que é a energia motivadora, e comunicação, ou as reações e os feedbacks ao mundo exterior. No nosso contato com a realidade exterior, ou seja, com o que está fora da nossa mente, o mundo real, tá bom? Ele se dá através da nossa visão, audição, tato, né, o sinestésico, olfato e paladar. É através desses sentidos que nós interagimos com o mundo exterior. Todas as informações que nós recebemos nos chegam através desses canais sensoriais. E internamente, a nossa mente processa esses dados, essas informações, para que tenhamos então ações e reações ao mundo exterior. Graficamente, a gente pode representar isso assim. Existe o mundo exterior, a realidade. Existe entre a realidade e a nossa mente, o nosso cérebro, alguns filtros. É a ponte que traz essa informação da realidade para a nossa mente. São os canais sensoriais, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E aí, o nosso cérebro, quando recebe essas informações, interpreta essas informações, conforme a nossa história, conforme as nossas experiências passadas, conscientes ou inconscientes. E aí, então, a gente cria uma representação interna dessa situação, daquele mundo real que a gente estava ali. Mundo real, os filtros, o nosso processamento interno, e daqui sai uma representação interna daquela realidade. E aí
A isso a gente chama de realidade subjetiva. É a minha compreensão particular de uma situação do mundo exterior. Então, isso que está aqui do lado de fora passa pelos filtros, entra na minha mente, é processado, e aí eu tenho essa representação, e aqui eu tenho a compreensão subjetiva dessa representação do que está aqui. Então, isso aqui é uma representação do que está lá. Não é a realidade. Mas eu fico acreditando que isso aqui é real. Ficou claro isso? Se você quiser saber mais, lá no livro 5 Passos para a Sua Renovação, você tem um gráfico que explica melhor, traz um desenho realmente para poder te ajudar a compreender tudo isso que eu estou explicando agora. Agora, para pensar o seguinte. Você tem a capacidade de captar toda a realidade das experiências que acontecem ao seu redor? Tudo que está ao seu redor acontecendo, você tem a capacidade de captar tudo isso? Os seus julgamentos, as suas ações são baseadas no conhecimento total do que acontece do lado de fora ou em fragmentos dos fatos externos? Você sabe exatamente tudo o que aconteceu numa determinada experiência? Ou será que você, eu, todo mundo se comporta e vive num mundo subjetivo, cheio de representações daquilo que a nossa mente consciente capta e interpreta das experiências ou dos fatos do mundo exterior? Tudo é uma realidade subjetiva, representada internamente por nossos sentidos e misturados às nossas experiências recentes ou antigas, sem que seja exatamente verdadeiro ou real. Podemos dizer que há uma diferença necessária entre o mundo e qualquer modelo ou representação interna particular que façamos dele. E que os modelos do mundo criados por cada um de nós são diferentes entre si. O meu mundo não é o seu mundo, embora o mundo real seja apenas um. Existem muitos mundos diferentes, muitos sóis diferentes, e nós temos apenas um mundo, mas vivemos em mundos diferentes. Alfred Korzybski, um conde polonês da década de 30, afirmou que a linguagem modela o pensamento, enunciando assim os princípios da semântica geral. E nós confundimos esse fato com a realidade, e isso cria falsas certezas. Nós, seres humanos, temos limitações em nossos canais sensoriais. Nossa capacidade visual é limitada a um determinado espectro de cores, detalhes e brilho. Assim como nossa capacidade auditiva, que também tem seus limites, dentro de uma faixa estreita que não nos permite ouvir sons acima ou abaixo desta. O que pode significar para muita gente que esses sons não existem. E a mesma coisa pode ser percebida com os demais canais sensoriais, como o tato, o olfato e o paladar. Assim, é possível afirmar que percebemos apenas parte do que constantemente acontece ao nosso redor. A segunda maneira pela qual a nossa experiência interna e o mundo real externo diferem é pelo conjunto de filtros sociais que nos caracterizam como seres humanos, que pertencem a um determinado grupo socio-racial. O filtro mais comum é o sistema linguístico, ou seja, palavras e frases de uma determinada linguagem possuem significados e experiências interiores que não existem em pessoas de outras línguas ou grupos sociais. Também influencia em nossa compreensão do mundo exterior, todo o conjunto de experiências que formam a história pessoal de cada um de nós. Então existem, na verdade, 3 filtros pelos quais a realidade exterior passa antes de obtermos uma interpretação do que pode nos parecer real. Os filtros neurológicos, que são os mesmos para todo mundo,
Os filtros socio-raciais, que são os mesmos dentro de uma determinada comunidade sociolinguística, e os filtros pessoais, que nos identificam como indivíduos e que são a base das diferenças entre nós. Sabendo disso, fica mais fácil compreender e entender aquilo que eu mencionei lá no passo 1, quando eu falei que estávamos todos no mesmo ambiente, sob as mesmas condições, fazendo a mesma coisa, mas tendo percepções diferentes. Lembra? Bom, por qual motivo eu expliquei isso tudo? De que forma isso pode ser importante na sua vida pessoal e profissional? Você agora consegue entender como cada pessoa, inclusive eu e você mesmo, percebe o mundo. Cada um de nós interpreta o mundo exterior e o representa interna e subjetivamente, conforme essa realidade atravessa os filtros que temos. Se meus filtros são mais ricos ou mais pobres que os seus, minhas reações ao mundo exterior serão melhores ou piores que as suas, e vice-versa. Dentro de casa, na escola, na rua, numa empresa e em qualquer lugar onde existam pessoas se relacionando, precisamos entender que estas pessoas pensam, interpretam os fatos e reagem a eles de formas distintas. Algumas pessoas têm mais informações em seus mapas, outras têm mapas menos detalhados. Algumas pessoas carregam consigo um GPS de ponta, de altíssima tecnologia, outras um aparelho que pode conter informações desatualizadas. Sabendo disso, como você pode se comportar agora diante de qualquer conflito com outras pessoas? Será que você consegue julgar menos e compreender melhor? Será que você consegue buscar, ver, ouvir e sentir as pessoas de forma mais tranquila? É possível que você passe a entender que você mesmo pode estar observando e interpretando as coisas de maneira limitada? Eu espero que essas informações tenham ajudado a fazer um upgrade aí no seu GPS. Eu sei que não é fácil lembrar-se disso o tempo todo, especialmente no calor da batalha, que se pode enfrentar diariamente dentro de uma empresa, por exemplo. Eu sei também que é possível, com o uso correto de algumas técnicas de PNL, fazer isso ser lembrado, especialmente nesses momentos. Assim, o gatilho que dispara alguma reação negativa em nós pode disparar também uma reação mais positiva. Tudo depende de como você carrega, como você alimenta as suas armas. A mente precede todas as coisas, domina todas as coisas, cria todas as coisas. Tudo está dentro da nossa mente, nos programas que estão instalados lá dentro. E da mesma forma que foram instalados, podem ser desinstalados ou reprogramados ou atualizados. A partir do momento que você entende tudo isso que acabou de ler, até agora nesse passo, os seus programas internos já podem estar passando por um upgrade e você nem imagina. Tendo adicionado essas informações ao banco de dados do seu GPS, você deixa ele mais rico. E agora ele pode levar você para outros caminhos ou fazer a escolha de rotas melhores, mais rápidas ou menos movimentadas, conforme você escolha, conforme você queira. Dessa forma, através desse processo constante de formação de modelos de mapas, atualizando o seu GPS, podemos compreender que não existe mapa certo ou errado, pois todos são baseados em nossas próprias histórias pessoais. E não há histórias pessoais certas ou erradas. O melhor modelo ou o melhor mapa da realidade não existe. Existem mapas pobres ou ricos de dados. Quanto mais próximos da realidade exterior, mais enriquecidos de detalhes e de informações. Quando você nota alguém desequilibrado emocionalmente, isso demonstra que o GPS daquela pessoa tem menos dados. Os mapas são mais pobres. Já quem possui mais controle emocional evidencia um mapa mais detalhado. E você? Que tipo de GPS você está carregando aí consigo?
Bem, eu posso afirmar que, pelo fato de você estar acessando esse material, buscando ampliar a sua base de dados, compreendendo o que eu estou te oferecendo e tudo que ainda vai ser capaz de aprender aqui, o seu GPS está cada vez melhor, está cada vez mais cheio de recursos e isso vai te possibilitar melhores escolhas. Parabéns! Esse é o segundo passo. Então, da próxima vez que você tiver uma situação desconfortável com alguém, por exemplo, lembre-se que cada um de nós tem seu próprio GPS. E esses equipamentos podem ser mais ou menos carregados com dados que diferem entre si. Recorde-se também dos filtros que cada um de nós carrega e que a realidade exterior, na maioria das vezes, é diferente daquilo que nós interpretamos. Conforme filtramos os dados que nos chegam, a nossa realidade subjetiva nos remete a ações ou reações distintas, fazendo o nosso relacionamento com a realidade externa ser positivo ou não. É possível afirmar que não existem duas pessoas com mapas totalmente iguais. E eu poderia continuar aqui por mais algumas páginas, alguns minutos, algumas horas, falando sobre a mente, sobre os nossos canais sensoriais, sobre os filtros mentais pessoais. Mas eu prefiro propor uma atividade prática, onde você vai certamente poder experimentar aí, onde você está agora, uma percepção diferente de algum momento que tenha te incomodado. E que agora mesmo, ao pensar nele, você ainda pode sentir essas sensações ruins. Então, aceita fazer esse exercício prático? Ou você prefere continuar com mais teoria? Se você escolheu o exercício, já iremos começar. Agora, se você optou por ter mais teoria, tá tudo bem também. Você pode encerrar esse vídeo por aqui e vai lá no anexo 3 do livro, tá bom? Dá uma olhada lá no anexo 3, no final do livro. E lembre-se de depois voltar aqui nesse ponto, depois de experimentar aquele exercício lá no anexo, tá bom? Vamos ao exercício. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar que normalmente eu conduzo esse exercício presencialmente, observando a outra pessoa e toda a sua comunicação não verbal. Isso me permite trabalhar mais profundamente algumas questões. Mas como isso não é possível nesse momento, eu confio em você e na sua mente. Eu sei que você vai dar o seu melhor e se entregar à atividade sem interrupções. Por isso, coloque seu celular no modo de voo por alguns instantes. Isso. Se você estiver usando qualquer outro equipamento eletrônico, desativa aí tudo que puder chamar a sua atenção, coloque seu telefone no silencioso. Vai ser rápido, faz isso agora, faz isso aí agora. Fica num lugar onde você tenha tranquilidade por alguns minutos, onde não haja interrupções. Vai ser rápido e assim você vai aproveitar muito mais todo o exercício, pode confiar em mim. Já desligou todas as distrações aí? Então agora, foco. Pense em alguma situação que você viveu com alguém e que você gostaria de melhorar. Busca alguma coisa pouco dolorosa, mas que ainda assim te incomoda. Numa escala de 0 a 10, por exemplo, algo que fique aí entre 3 e 5 de incômodo. Eu sugiro isso só para ter certeza de que, estando aí nesse momento, você não vai desabar em choro, sim, alguém para te dar apoio e você vai ficar bem. Tendo escolhido essa situação que te incomoda, a minha pergunta é, você quer melhorar? Identificada a pessoa com quem você quer se relacionar melhor aí na sua mente ou na sua mesa, eu quero que você defina 4 posições, 4 pontos em locais distintos. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aqui agora. Imagine-se agora na cadeira verde, na cadeira número 1. Se você estiver usando o livro como referência, coloca seu dedo indicador aí nessa posição que você está, diante daquela pessoa em quem você pensou, o Y. Sentada na cadeira azul, número 2. Rotula essa pessoa. Dê a ela ou ao comportamento dela, ao comportamento que ela assume e que tanto te incomoda, um adjetivo. O adjetivo que você desejar. Chata, mau caráter, irresponsável, filha da mãe. Você não precisa verbalizar o adjetivo em voz alta, só pensa. Muito bom.
Até aqui foi fácil, né? Tá certo que sim. Vamos em frente. Imagine-se agora sentado na cadeira 2, a cadeira azul. Usando o livro como referência, coloca seu dedo agora sobre o ponto 2. E enquanto o seu dedo está aí, ou a sua mente está nessa posição, vista-se na pele daquela pessoa Y. Adote todos os valores, todas as crenças, todas as características, estilos daquela pessoa Y. Isso. E aí? Nesse momento, sendo a pessoa Y, ou o comportamento que ela assume, dê um nome ou um adjetivo para a pessoa X, que ficou na posição 1. Ou para o comportamento que X assume como resposta às atitudes de Y. Implicante, arrogante, autoritário, mal educado, egoísta. Agora é Y rotulando X. Ok. Agora lembre qual foi a última coisa que você comeu antes de iniciar essa leitura. Era doce ou salgada? Muito bom. Vamos nos mover agora para o ponto 3, a cadeira laranja. Coloque o seu indicador na posição 3 agora. Dirija-se mentalmente para lá. Nesse ponto, existe outra pessoa, Z, que observou tudo que foi dito ali, por X e por Y. Z é uma espécie de juiz. Ele é imparcial, ele é neutro. Ele é respeitado, inclusive, por ambos, X e Y. O que Z diz, o que ele faz agora é qualificar o comportamento de X com um nome, com um adjetivo. Intransigente, impaciente, moroso, desligado, medroso, inflexível, irritado, solícito. Agora, Z, me diz, de que forma a maneira de X agir reforça o comportamento de Y? O que é que X faz que reforça as atitudes e comportamentos de Y? Olhando daí, Z, imparcialmente, totalmente neutro, me responde. Nossa, você sabe que horas são agora? Vamos lá, voltando para a posição 4 agora. A cadeira vermelha. Mentalmente, ou com o seu dedo. Desse ponto, ainda mais afastado, com uma visão ainda mais privilegiada de tudo que está acontecendo, você aí é como um segundo juiz. Um juiz de segunda instância, que verifica como o primeiro juiz, Z, tratou X. Daí você classifica com um nome ou um adjetivo a avaliação do primeiro juiz. Neutra, suspeita, interessada, protetora, irritada, apática, o nome que você der. E se o segundo juiz não concordar com a opinião do primeiro, ele deverá por si próprio criar um nome ou um adjetivo para X. E voltar então ao passo anterior, para que o primeiro juiz faça uma reavaliação do julgamento. Agora com conhecimento da opinião do juiz de segunda instância. Faça essa troca de posições até que os dois juízes adotem uma única opinião no julgamento de X, naquele relacionamento. Obtido o acordo entre os juízes, você fará o caminho de volta da posição 4 até a posição 1, sempre promovendo uma revisão dos pontos de vista. Na posição 2, como você, Y, se sentirá se X considerar as ponderações dos juízes? Na posição 1, revista, como eu, X, me sentirei se levar em consideração as opiniões dos dois juízes e os sentimentos de Y?
essa pessoa que comigo interage. Você já comeu batata frita com sorvete? Esse exercício muito poderoso pode te trazer muita paz no final, ou pelo menos uma compreensão diferente dos fatos. Eu espero que você tenha conseguido desenvolver aí as posições de forma honesta consigo mesmo e de forma que você tenha experimentado a transformação das suas percepções no final. E caso você não tenha conseguido sucesso, procure um consultor em programação neurolinguística, solicite que ele conduza você através dessa técnica. Eu estou certo que você vai experimentar resultados surpreendentes. E com isso a gente encerra aqui o segundo passo para a sua renovação. Eu quero te convidar a deixar aqui embaixo os seus comentários, compartilhar comigo qual lição que você pegou desse conteúdo de hoje, desse segundo passo para a sua renovação. E se você lembrar de alguém que pode se beneficiar desse material, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa depois vai ficar muito grata a você por isso também. Então, com isso, a gente vai encerrando esse segundo passo para a sua renovação. E no próximo vídeo, no terceiro passo, nós vamos falar sobre... fica atento aí, vem para cá, que eu vou te mostrar o terceiro passo e sobre o que a gente vai falar. Eu não vou te antecipar em nada. Se você quiser, inclusive, repete esse exercício das cadeiras, das trocas de posições. Ele é, de fato, muito poderoso. Se você ficou com alguma dúvida, leia esse exercício lá no livro. Ele vai deixar você com muita clareza sobre isso. Um grande abraço e experimente a paz.